Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão e irmã, continuando o nosso caminho quaresmal, trilhando este retiro diário que nos prepara a celebrar a festa da Páscoa do Senhor, sua paixão, morte e ressurreição, nos encontramos para o nosso 29º dia de partilha, de escuta, meditação da Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus penetre o nosso ser e nos transforme para que vivamos de acordo com os ensinamentos do Senhor. Iniciemos este nosso dia, este 29º dia do nosso retiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos sobre nós a graça do Espírito Santo, para que nos inspire e nos ajude a viver de acordo com a vontade do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. Por isso, a ela devemos seguir e tornar a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Preparemos o nosso coração para que ouçamos atentamente o que o Senhor deseja nos falar através da sua palavra. Hoje, o Evangelho que o Senhor nos proporciona está no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Meu Pai vem trabalhando até agora, e eu também trabalho. Por isso, os judeus, com mais esforço, procuravam matar Jesus, não somente porque violava o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, Jesus respondeu-lhes dizendo: Eu garanto a vocês, o Filho não pode fazer nada por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazendo. As coisas que o Pai faz, o Filho faz da mesma forma. E isso porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores do que estas, para que vocês fiquem admirados. Assim, como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer dar. O Pai não julga ninguém. Ele deu ao Filho toda a tarefa de julgar, para que todos honrem o Filho da mesma forma que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
Eu garanto a vocês, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai a julgamento, porque já passou da morte para a vida. Eu lhes garanto, vai chegar a hora, e é agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que o ouvirem terão a vida, porque, assim como o Pai tem a vida em si próprio, do mesmo modo concedeu ao Filho ter a vida em si próprio. E deu ao Filho autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Aqueles que fizeram bem para uma ressurreição de vida, os que praticaram o mal para uma ressurreição de condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E o meu julgamento é este, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, vivendo este tempo forte na nossa fé cristã, que é o tempo quaresmal, o convite que a Igreja nos faz é a nossa profissão de fé naquele que foi enviado pelo Pai para fazer a sua vontade. E a missão de Jesus foi realizar o projeto do Pai. Como ele bem nos diz, meu Pai trabalha, portanto eu também trabalho. A missão de Jesus foi realizar tudo aquilo que é da vontade do Pai. Mas para que Deus nos conceda viver na plenitude da sua graça, é-nos feito um convite: acreditar no Filho. Acreditar naquele que foi enviado pelo Pai. E por que Jesus fala tudo isso para os judeus? Porque eles não o acolheram. Muitos nos tempos atuais também vivem essa mesma resistência. Olham para Jesus como um homem que fez muitas coisas boas, praticou muitas obras, mas não são capazes de acreditar que verdadeiramente ele é Filho de Deus. Irmãos e irmãs, não é bastante o suficiente dizermos que acreditamos em Jesus, dizermos que temos fé nele, mas praticar as suas obras. Praticar os ensinamentos que ele deixou para nos ajudar a entrar na vida eterna. Perguntemos-nos: queremos herdar a vida eterna? Queremos entrar no reino dos céus? Para que tenhamos vida e vida eterna, é preciso praticar os ensinamentos que o Pai nos deu através de seu Filho Jesus Cristo. E a palavra de Deus, a nós dirigida neste dia, é muito clara, em que nos é apresentado que é necessário acolhermos a palavra, é necessário vivermos da palavra de Deus, para que tenhamos a vida eterna. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui a vida eterna. Duas coisas muito importantes: ouvir a palavra de Jesus. Muitas vezes damos ouvidos a tantas coisas, a tantas realidades do mundo, e não paramos
para ouvir a palavra de Deus. E não basta só ouvir a palavra, é necessário acreditar. Acreditar naquele que o Pai enviou, que é o próprio Jesus Cristo. Quem ouve e nele acredita, possui a vida eterna. E o que significa acreditar em Jesus? É viver também os seus ensinamentos. Neste evangelho que nós ouvimos, também Jesus nos deixa muito claro que aqueles que ressuscitarão para a vida são os que praticam o bem, e os que praticam o mal ressuscitarão para a condenação. Nosso mundo está envolvido de tantas ações malignas, tantas pessoas que estão se deixando levar pelas forças do mal, praticando o mal, desejando o mal, vivendo a partir das forças do mal. Perguntemos: quem pratica o mal, quem pensa o mal, quem deseja o mal, herdará a vida eterna? Ressuscitarão eternamente? Evidentemente que não. Estes serão condenados. Que nós possamos neste dia meditar, refletir sobre a nossa conduta, se estamos praticando realmente os ensinamentos de Deus. Como aquele que veio para fazer a vontade do Pai, o convite é para que nós também façamos a vontade de Deus externada na pessoa do Filho. Praticar o que Ele praticou. A única coisa que Jesus fez foi praticar o bem. E na prática da bondade, foi de encontro com tantas realidades contraditórias que os judeus praticavam diante da vontade de Deus. Não é diferente, amados irmãos e irmãs, neste tempo que vivemos. Aqueles que se dedicam a praticar o bem, aqueles que se colocam a serviço de revelar o bem que vem de Deus, em muitas ocasiões, em muitas realidades, não serão bem acolhidos. Por força daqueles que praticam o mal. Que neste dia, neste 29º dia do nosso retiro espiritual, queiramos, desejemos praticar só o bem, para que ressuscitemos para a vida eterna. Porque esse é o julgamento pelo qual o Senhor nos julgará. Porque Ele diz: eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo. Para aqueles que praticam o bem, ressuscitarão para a eternidade, para a vida. Aqueles que não acolhem, não vivem de acordo com os ensinamentos do Senhor, ressuscitarão para a condenação. Diante deste tempo incerto que nós estamos vivendo, marcados por esta pandemia do coronavírus, da Covid-19, nosso tempo é incerto, nosso caminhar é marcado por incertezas. Por isso não cessemos de praticar o bem, de viver o bem, para que no momento oportuno o Senhor faça justiça e a sua justiça sobre nós seja nos ressuscitar para a vida em plenitude. Porque qual é a missão do Filho? Fazer não a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. E como vemos também no Evangelho, a vontade daquele que enviou é que todos sejam salvos. Queremos ser salvos? Pratiquemos o bem. Queremos viver em Deus? Acolhamos e nele acreditemos.
para recebermos de Deus o prêmio da vida eterna e a ressurreição para a vida. Ó Senhor, ser vosso discípulo significa ser todo vosso. Pertencer-vos plenamente, estar perfeitamente unido a vós, formar convosco uma só coisa. Não vivemos mais, porém viverdes vós em nós, significa a união perfeita convosco. Ó meu Deus, como devo desejar ser vosso discípulo? Eis a maior glória que posso dar-vos. A glória de Deus é que vos torneis meus discípulos e deis fruto. É também o meu maior bem. Ó Senhor, ajudai-me a fazer o que para isso é necessário. Renegar a mim mesmo para servir-vos, o que significa? Significa esquecer-me, fazer abstração de mim, já não me ocupar comigo, como se não existisse. Então, não mais tereis interesses, nem conveniências, nem gostos, nem vontades, nem nada mais. Já não existo, não cuido de mim. Esqueço-me completamente. Mas, ó Senhor, se já não busco meu bem, então nada mais buscarei absolutamente. Este coração, esta inteligência vazios de si, continuarão assim vazios? Não, nem por um instante sequer. Se me esvazio de mim, é para ser invadido por vós, Deus meu. Se me esqueço, é para só pensar em vós. Desejosos de sempre praticar o bem, não pensando em nós mesmos, mas pensar unicamente em Deus. E pensar em Deus é viver de acordo com os seus ensinamentos. Que assim nós possamos assumir realmente esta nossa fé naquele que o Pai enviou e praticar os seus ensinamentos. Por isso, como Jesus nos ensinou, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A Maria, nossa mãe, intercessora nossa, modelo de seguimento e de mulher que colocou-se a serviço do reino, pois ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra, supliquemos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para este 29º dia do nosso retiro, recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Continuemos o nosso itinerário quaresmal no desejo de viver plenamente a Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa. Permaneça na paz do Senhor.